E aí, rapaziadinha? Faz um vídeo, faz um tempo que eu não apareço aqui, mas eu vou começar a postar vídeos dessa série, que vai ser Minecraft Hardcore. Minha ideia é não tem nada muito além, mas é só jogar e conversar, ter uns devaneios, digamos assim. E é isso, nada muito elaborado, só um minezinho. E é isso. Eu vou tentar postar meia hora cada vídeo, que eu acho que dá uma dinâmica legal. Só uma gameplay simples, nada muito elaborado, como eu já disse, mas é isso. Também não vou jogar com shaders, vou até tirar aqui. E é isso. Eu só queria uma desculpa assim pra jogar Mine. Faz muito tempo que eu não jogo e eu sinto que eu tô precisando jogar. Geralmente Minecraft é a minha terapia, sempre foi. E por mais que hoje eu, Otávio, faça terapia com um profissional, eu sinto que eu preciso de um outro modo de relaxar. E como um bom amigo disse, eu não deveria desistir do canal. E cá estamos. Talvez eu não tenha como explicar, mas Minecraft é um jogo muito atemporal pra mim. Então, não que me faça bem. Não vou negar que jogar Minecraft, principalmente sozinho, me dá uma sensação de solidão. Mas não é como se fosse nada muito prejudicial. Principalmente na pandemia, foi o período que eu mais joguei Minecraft na minha vida. Eu, eu não sei se todo mundo que tá aqui no meu canal vem do meu Instagram. Provavelmente não, porque são coisas bem distintas, né? Mas eu tinha um Instagram, ainda tenho na verdade, mas é muito difícil eu postar lá. Que é meu Instagram de construções do Mine. Caraca, nós estamos do lado de uma vila, God demais. Que é o meu Instagram de Mine. Basicamente, naquele Instagram eu postava algumas construções que eu fazia com auxílio de um mod. Não era exatamente eu que fazia, confesso, mas eu usava muito um mod chamado Schematic. Se eu acabar utilizando ele nesse mundo aqui, eu vou assumir. Eu acho que eu me escondi muito nessa parada de mentir, de pô, sou eu que faço, sou eu que não faço. Sempre dei umas desconversada quando alguém perguntava como que eu fazia. Então, eu sinto que eu preciso ser sincero, tá ligado? Então, eu vou ser 100% transparente. Então, eu vou evitar cortar vídeo. A minha ideia é eu também acabar com aquele meu perfeccionismo que eu já comentei aqui. De, pô, tudo tem sempre que estar perfeitinho. Porque eu só assistiria um conteúdo perfeitinho. Quando não necessariamente é verdade. Eu assisto muito. Assisto é muito forte. Mas eu gostava muito de ver as gameplays do Funk Black Cat. Provavelmente vocês conhecem. O cara é famosão. O cara é o puro carisma. E eu gostava muito de ver as gameplays dele de GTA San Andreas. Do início ao fim. E basicamente era um episódio sempre de uma duração muito longa. E ainda assim me mantinha muito preso no vídeo. Às vezes eu dormia, eu não vou negar. Mas era um tipo de vídeo que eu gostava muito. Eu não sei porque eu só parei de assistir. Mas é um conteúdo que eu gostava bastante. Não nego. Sinto saudades daquela época. Era uma época simples. Aquela época. Faz uns 2 anos. 2, 3 anos. 2 anos. E hoje eu consumo mais um conteúdo meio diferente do que eu consumia naquela época. Hoje eu costumo assistir muito vídeo de futebol, de react. É um tipo de conteúdo que eu gosto. Eu não vou negar isso. Eu acho que eu vou falar muitas vezes essa palavra, não essa frase. Não vou negar isso. Mas a parada é que
eu consumo conteúdo muito, digamos, fútil. Há um tempo atrás, eu consumia um conteúdo muito cabeça, mas não é como se esse conteúdo fizesse eu ser uma pessoa cabeça. Eu diria que consumir certos conteúdos me faz estagnar numa parada que eu não gosto, que é a mesmice. Geralmente a gente sente isso quando a gente um dia produziu bastante, quando a gente fez algo, ou quando a gente sente falta de fazer algo. E é algo que eu sinto. Hoje não é um dia tão bom, o dia que eu tô gravando esse vídeo, que vai ser o mesmo dia que vai sair o vídeo. A ideia é postar um vídeo todo dia. Aí você me pergunta, nossa, Otávio, mas por que um vídeo todo dia? Porque aí isso me obriga a ter uma obrigação. Porque hoje eu, Otávio, não tenho muitas obrigações, digamos assim. Basicamente, meu dia é literalmente, não é vitimizando, tá, gente? É só compartilhando um pouquinho da minha rotina. Eu acordo, vou trabalhar. Eu sou estagiário num grande banco aí, ou uma fintech, vai depender da sua visão. Falo que é banco porque tem banco no nome, pra mim é banco. Mas, basicamente, sou estagiário. Trabalho numa área meio estressante, confesso. O que eu faço é tão difícil assim? Não, mas eu diria que o que eu faço é estressante. Por mais que não seja tantas coisas, pra mim é estressante. Porque muitas das vezes meu orgulho próprio ele não permite eu fazer certas coisas. E eu fico meio paia. E geralmente isso traz certos desconfortos comigo mesmo. E até com o pessoal lá. Então, trabalho. Trabalho das 9 às 4. Aí vou pra casa. Tenho 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. Isso de percurso. E após isso, eu estou em casa. E aí você pergunta, beleza, Otávio. Nossa, agora você tem tanto tempo pra chegar em casa. Você chega em casa umas 5 horas. Peraí. Mas, ultimamente, eu não sei o que aconteceu. Porque eu só desanimei de produzir conteúdo. Eu, particularmente, desde pequeno, eu sempre pirei muito em produzir conteúdo. Desde pequeno mesmo. Aqui o meu canal, hoje os vídeos são privados, mas aqui era lotado de vídeo. Tanto de, desde sempre, eu sempre fiz vídeo de Mine. E hoje que eu tenho os recursos que um dia eu não tinha, que eu me martirizava pra ter, eu acabo que não produzo. E aí bate um certo. Caraca, quando eu não tinha, eu queria ter. Hoje que eu tenho, eu não faço nada. Então, é muito por isso, é muito pelo que o meu amigo falou. Na verdade, na situação que a gente tá hoje, eu já nem sei se é a mesma. É uma história que eu prefiro não contar aqui nos vídeos, porque melhor. Eu tenho que fazer um exercício comigo mesmo, onde eu seja menos boca aberta, digamos assim. Geralmente tudo que acontece comigo eu acabo compartilhando. E nem sempre isso é positivo. Nem sempre eu acabo compartilhando porque eu quero compartilhar. Às vezes eu compartilho na emoção do momento. E isso não é legal. Eu falo por mim mesmo. Não por eu. Não só por eu estar contando algo que uma outra pessoa confiou a mim. Mas também por mim mesmo. Não é o tipo de coisa que eu gostaria que acontecesse comigo. Então, eu não deveria replicar isso para outras pessoas. Então, eu prefiro evitar de contar certas coisas. E, cara, parece até, eu acredito, né? Eu não sei como que tá ficando. Afinal, esse vídeo tá totalmente improvisado. Eu literalmente tinha que fazer alguma coisa, eu esqueci o que que era. E eu falei, deixa eu gravar. Porque eu senti essa necessidade. Mais pra frente, eu posso até fazer vídeos com webcam. Afinal, hoje eu
eu realizei, hoje não, mas alguns dias atrás, eu realizei mais um sonho, que foi comprar uma câmera. É algo que eu venho sonhando desde 2016, 2015. Se eu puxar no Facebook, até hoje tem eu puxando conversa assim com o vendedor, perguntando o preço de câmera e vendo se eu tinha dinheiro pra comprar uma câmera. Spoiler, eu não tinha. Mas hoje, dias atuais, eu tive a oportunidade e a possibilidade de ter comprado. E felizmente eu realizei esse sonho. Tô muito feliz, apesar de certas coisas na minha vida que felizmente não trazem tanta felicidade. Mas a ideia não é essa. A ideia é a gente ser feliz. Afinal, o ser humano ele precisa de positividade. Se pensarmos somente no lado do negativo das coisas, a gente acaba que a gente vai só ficar mal. Então, ultimamente, a partir de hoje, essa é a minha ideia. Eu pretendo ser uma pessoa mais positiva. Ver mais, ou só ver mais o lado bom das coisas. Por mais que muitas das vezes isso não seja possível. Assim, gente, eu não vou negar que bate uma certa sensação de tipo, pô, será que o pessoal ficaria meia hora do seu dia escutando eu falar e falar e falar cada vez mais? Eu não sei, mas eu espero que talvez, porque não necessariamente tudo que eu vá falar aqui é algo que você pensa, nossa, Otávio vai falar coisas mega úteis. Na maioria das vezes, talvez sim, talvez não. Mas eu diria que uma coisa ou outra pode ser positiva. Afinal, tudo tem seu lado bom. Eu espero que eu não morra pra esse zumbi. Porque senão aí a série vai acabar muito rápido, né? Eu espero de verdade que eu não morra pra esse zumbi, cara. Não morri. Deu bom, família. E assim, é meio complicado. Minha vida, não que ela esteja ruim. Afinal, eu não tenho problemas comigo. Tipo, eu, eu tenho que resolver certa coisa. Não, dificilmente é eu arrumando problema pra mim mesmo. E assim, é complexo, mas vamos falar de outra coisa. Vamos falar de algo que assusta muita gente, que é carreira. Cara, carreira é uma parada muito doida, né? Afinal, a gente pensa, arrumar um emprego. Por onde eu começo? Comigo, eu não vou mentir. Foi um pouco de sorte. Foi um pouco de força de vontade. Foi um pouco de tudo. Minha primeira experiência de trabalho. Eu não vou me aprofundar tanto, tá? Porque o vídeo não é ser negativo. Essa é a ideia. Esse é um novo Otávio. Então, vamos pensar. Qual foi a primeira experiência de Davinho Gameplays com trabalho? Caras, eu tinha acabado de sair da escola. Eu tinha recém feito 18 anos. Terminei a escola com meus 17 anos. Anos. Seja lá como você quiser chamar. E logo na sequência, eu tinha ido pra uma formatura do meu tio. A gente foi convidado, eu, meu pai e minha mãe. E lá foi muito cansativo. Afinal, foi a primeira vez que eu tive que usar terno. E eu achava terno muito estiloso. Ainda acho, não vou negar, mas é muito desconfortável. E foi ali que eu usei terno pela primeira vez e falei, tá, não é muito isso que eu quero ficar usando. Então, não vou usar tanto.
apenas em ocasiões. Ok. Quando a gente foi, era um sábado. E aí, depois daquele sábado, no domingo já, a gente tava descansando. Eu tava deitado no chão da minha sala. E aí. E aí minha mãe fala, nossa, Otávio, tal lugar tá contratando o editor de vídeo. Por que você não tenta? Eu falei, pô, verdade, legal, mãe. Me manda o link. E aí ela me mandou o link. E eu mandei mensagem. Assim que eu mandei mensagem, me pediram pra... Me perguntaram, na verdade, se eu podia comparecer no dia seguinte. Eu falei, com toda certeza. Lembrando, a gente tava no domingo. E aí perguntaram se eu podia ir já na segunda. Eu falei, com toda certeza. Quando foi segunda, eu pedi um Uber. Era não tão perto e não tão longe. É perto no quesito carro, longe no quesito a pé. Pedi um Uber e fui. Não tinha muito dinheiro. Afinal, eu nunca fui de ter renda. Até então, né? E aí, logo quando eu cheguei, eu fiquei meio apreensivo. Afinal, o local não parecia muito uma empresa. E aí, eu fiz a entrevista. Não cheguei a mentir na entrevista. Afinal, eu acho que se a gente mentir numa entrevista, a gente não tá mentindo somente pra quem tá te entrevistando, mas também pra si mesmo. Quando eu falo em ser um Otávio mais positivo, eu não tô querendo mentir pra mim mesmo. Eu tô querendo me fazer acreditar e querendo mudar como pessoa. Então, talvez isso possa soar um pouco confuso, eu colocando assim. Mas assim que eu cheguei, eu fiz a entrevista e o dono barra o patrão, ele falou, pô, você é um garoto muito desenrolado. Quanto que você pensaria em salário? Aí eu pensei, eu acho que tanto. Acho que seria legal. E ele falou, tá bom, legal, bom. E aí eu fiquei até apreensivo, porque na minha cabeça eu tava pedindo muito dinheiro. Só que ele acatou. E foi ali. E aí, logo na sequência, ele já falou pra mim, já pode conhecer o lugar. Eu falei, sério? Aí ele falou, tá contratado. Depois a gente vê os papéis certinho. Aí eu falei, caraca, até que não é tão difícil. E aí, eu fui contratado. Durante 8 meses, 9 meses, eu conheci muita gente nova, muita gente que acabou passando por lá. E aprendi muito na prática. Mais do que eu pensava que aprenderia. E ali, fiz alguns amigos. Chamei algumas pessoas para ir trabalhar lá. Uma antiga amiga minha. E foi muito legal o tempo que eu passei lá. Me evoluiu muito como cidadão e como pessoa, assim. Como comunicador também, talvez. Mas hoje eu comunico muito melhor. Eu tenho certeza disso. Muito por conta desse lugar. E então, depois daquele lugar, eu acabei me demitindo. Também não vou entrar em detalhes, tá, gente? E acabei me demitindo. E aí eu passei por um período muito bom da minha vida, no qual eu sinto saudades até hoje, que foi o meu período no Instituto Pro. Muitos de vocês provavelmente não vão conhecer o Instituto Pro, ou sim, talvez, eu não sei, mas o Instituto Pro é basicamente uma ONG que visa ajudar pessoas de baixa renda a conseguir o primeiro emprego, a se formar um profissional de verdade e capacitado. E ali eu conheci muitas pessoas. Foi muito bom, cara. E até hoje eu sinto uma certa falta. E eu não vou mentir. Era como se fosse tipo a escola, só que uma escola melhorada, sabe? E aí, depois dali,
eu, eu fiquei um tempo desempregado. Conheci pessoas incríveis, muito incríveis mesmo durante essa jornada que até hoje eu levo pra vida. Então, depois que eu terminei, era um curso, eu acabei nem explicando, né? Só falei que era um curso que capacita e tal. Mas é um curso onde, além de capacitar, ele te ensina a como se portar. Pô, como que eu vou pisar numa solucente? Aí fica complicado, vamos ter que cancelar. E o tempo que eu passei lá foi muito positivo e tal. E basicamente é um curso de programação. Então, eu aprendi a programar na prática do zero. E ali foi onde eu tive, não o primeiro contato, mas o primeiro contato de aprender a programar. Aprendi? Não. E quando eu falo que eu programo, que eu faço coisas, é 100% vibe code. Eu tenho a noção de como é o processo de desenvolvimento. Eu gosto desse processo. Eu não gosto de como é botar a mão na massa. Eu acho que é a parte mais cansativa, mas para muitos a parte mais legal. Mas eu não consegui gostar. Eu me senti até meio mal durante esse período, que eu não sabia programar. Mas eu pensei, pô, uma hora tudo vai dar certo. E realmente, deu certo. Nosso projeto foi legal. E eu ganhei um prêmio de parceiro da galera. Foi, um, foi legal, porque eu senti que eu tava ajudando o pessoal. E ao sentir que eu tava ajudando o pessoal, eu me senti realizado. É algo que eu gosto muito de fazer. Ajudar as pessoas é algo que é muito recompensador. Parece que parece um pouco de bobeira falando assim, né? Mas quando você ajuda uma pessoa e você vê o sorriso estampado na cara dessa pessoa, é algo que pra mim, pelo menos, não tem preço. E hoje eu tô um pouco afastado, mas eu quis proporcionar essa vivência para alguns amigos. Então hoje eu tenho um amigo que ele faz parte do curso. E eu acho que eu fiquei mais empolgado vendo ele entrar no curso do que quando eu entrei. Porque quando eu entrei muito desconfiado, sendo bem sério. Porque parecia tudo muito bom pra ser verdade. E aí, quando você participa, você percebe, pô, é tudo muito bom pra ser verdade mesmo. E depois dali, eu fiquei um ano parado, quase um ano, na verdade, foi 6 meses. E eu arrumei um outro emprego. E dessa vez é o meu emprego atual. Então, eu tô há quase um ano no meu emprego atual. E é isso. Basicamente, essa é a minha jornada profissional. Eu tive algumas experiências de entrevista. E depois daquela primeira entrevista, eu tive uma outra experiência de entrevista no Instituto Pro, que foi uma simulação de entrevista com o pessoal da área. Tive uma entrevista com o grande Yoshi, não aquele do Mario, mas eu tive uma entrevista com o Yoshi. E o Yoshi, ele foi muito, ele deu um feedback muito bom. Ele falou que se aquela entrevista fosse real, aquela vaga fosse real, eu com toda certeza estaria contratado. E aquilo ali me deu um gás pra pensar, pô, então quer dizer que eu sou capaz. Pra alguém que tem problemas com autoestima, como eu, é muito importante esse tipo de coisa. Um feedback que seja, parece que não, mas um pequeno feedback que você possa dar pra um amigo, pra qualquer coisa, pra qualquer pessoa, já é importante. Seja até no modo da pessoa falar, na roupa que a pessoa tá vestindo. Parece que não, mas pra uma pessoa que não tem tanta autoestima assim, é uma parada muito diferente. Vai por mim. Se você tá vendo esse vídeo aí, que você conhece alguém que é exatamente assim, tenta fazer isso um dia. Você vai ver que a pessoa ela vai
num primeiro momento, ela não vai acreditar. Ela vai ficar aqui, não, pô, calma aí, pô, não é verdade. Mas no segundo momento, no segundo não, mas a pessoa, ela provavelmente vai guardar aquilo ali muito bem. E um dia você fez agora. E aí, um tempão depois, você vai falar com a pessoa e a pessoa, ela ainda vai lembrar daquilo. E aí você vai ficar provavelmente, caraca, mano, a pessoa se lembra. Que legal. E basicamente é isso. É, o que eu quero dizer com todo esse vídeo é que seja uma pessoa positiva na vida do outro. Eu sei que hoje é um dia complicado pra mim, mas é um bom lema. Ser positivo na vida do outro. Tem algo a agregar na vida do outro. Afinal, não tem afinal. Mas é isso. Seja positivo na vida do outro. Uma hora isso vai ser recompensado. Mas nunca pense na recompensa. Pense somente no agora. Faça o bem sem olhar a quem. Eu sei, é uma frase bem clichê. Mas é uma frase muito real. E é algo que eu devo, assim, a diversas pessoas. Fazer o bem sem olhar a quem. Guys, não vou negar, tá complicado. É, tá complicado. Mas o vídeo é positivo. Então, vamos ser positivos. Falando em positividade, vocês sabem o que tem aqui embaixo, que é o botão de joinha. Então, se de alguma forma esse vídeo foi positivo, te ensinou algo, ou sei lá, te trouxe conforto, dá um like. Porque apesar de eu não ligar tanto pra isso, é como eu disse, o menor desse feedback que seja, já é um feedback. E com o like, você me mostra que você gostou desse vídeo. Eu sei, é um vídeo longo, mas é bom saber que tem pessoas que estão assistindo. E é isso, guys. O vídeo, ele já tá chegando ao fim. Eu falei que seriam meia hora. Eu acho que não chegou a meia hora. Tô olhando aqui, tem 28 minutos agora. Então, talvez não seja meia hora. Eu não vou esticar. A intenção não é essa, de esticar pra fazer essa meia hora. Mas a intenção é ser meia hora. Porque meia hora é, é um bom tempo. Ou, se vocês preferirem, eu posso fazer vários vídeos de 10 minutos, abordando um tema específico e por aí vai. A ideia é conversar e que você, meu caro telespectador, dê uma de Zedinha agora, eu sei, tenha uma companhia. Do mais, é isso, gente. Muito obrigado a todos por me escutarem. Eu sou o Otávio e amanhã eu estou aqui.